Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história bastante antiga. O livrinho até tá bem velhinho, olha. Eu o tenho há muitos anos, eu ganhei do meu pai. Tá até escrito em inglês. A tradução diz mais ou menos assim: pequeno barco, duas vezes possuído. É a história de John. John era um menino que vivia nos Estados Unidos, numa vila, onde tinha um grande lago. Ele gostava muito de ficar ali sentado, olhando os barcos que passavam e os pequenos botes, porque ele amava barcos. Ele ficava ali brincando com as gaivotas, mas prestava atenção mesmo era nos barcos. Ele amava os barcos. Às vezes, o papai levava ele até onde tem um mar e ele via os grandes navios. Então ele ficava pensando: algum dia eu vou ter o meu próprio barco, nem que seja de brinquedo. E ele sempre sonhava com isso. Todos os dias ele ia à beira daquele lago para ver os barquinhos. O papai de John sabia que ele gostava de barcos, então o papai pensou: vou oferecer minha oficina para ele construir o seu próprio barco. E foi assim. O papai disse: John, eu ofereço a minha oficina, compra o material que você precisar para você fazer o seu barco. Ah, sério, papai? E o papai disse: claro que sim. Então, o papai comprou todo o material necessário e John pôs mãos à obra. Começou a fazer seu barquinho. Ele fez um belo barquinho azul, branco e vermelho, que são as cores da bandeira dos Estados Unidos, o país onde John vivia. Ficou tão bonito o barco, ele caprichou, trabalhou bastante, gastou bastante tempo, mas ele estava tão apaixonado por aquele barco, estava tão feliz, tão realizado, e finalmente chegou o dia de estrear. Lá foi ele para o grande lago. Ele amarrou uma pequena corda no barquinho para que ele pudesse soltar naquele lago e o barquinho ficar ali navegando, mas ele sempre com aquela cordinha segurando. E assim ele fez. Foi até o lago e colocou o seu barquinho ali. O barquinho foi navegando. Ia mais para perto e mais para longe, ele puxava com a cordinha e estava ali todo feliz da vida. Aquela vila onde John vivia era uma vila pequena, então tudo o que acontecia chamava a atenção de todos e naquele dia houve um grande incêndio. Enquanto John estava ali com seu barquinho, ele ouviu a sirene dos bombeiros. Uau, 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 uau. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Amarrou o barquinho numa pedra e saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Ele ficou muito tempo por lá, até que ele se lembrou do barquinho. Ah, meu barco! Quando ele voltou, o barquinho tinha se soltado da cordinha e acabou por afundar. Mesmo ele se jogando na água, não conseguiu salvar seu barco. Que dia triste foi aquele! Que dia tão triste! Ele se distraiu, ficou sem o barco. Então ele saiu da água muito aborrecido. Quando ele passou pela cidade, os bombeiros ainda estavam ali tentando controlar o fogo. Ei, mas John ficou tão triste a partir daquele dia. Tinha tanta saudade do seu barquinho. Passados uns dias, foi com o papai à cidade. E o que ele viu numa vitrine? Ele viu seu próprio barquinho lá para vender. Ele reconheceu na hora: meu barco, é meu barco. O papai falou: não, pode ser, não pode ser. Este barco está para vender, mas é meu, papai. Ele tem uma marquinha bem ali. E aquela marquinha fui eu que fiz, papai. O barquinho é meu. E ele entrou correndo naquela loja. Então o proprietário da loja disse: não, meu filho, este barco eu comprei de um pescador no dia do grande incêndio. Mas é meu, fui eu que fiz. Bom, o que eu posso fazer é vender para você pelo mesmo valor que eu comprei. Então, John correu para casa, pegou as suas economias, todas elas, e pensou: vale a pena comprar meu barco. Chegou na loja, contou centavo por centavo, e lá estava o dinheiro para comprar o seu barquinho de volta. Ele entregou o dinheiro ao homem, o homem entregou o barco nas mãos de John. Que dia mais feliz foi aquele! Ele abraçou o seu barquinho e, chorando, ele disse: barquinho, agora sim você é meu. Você é duas vezes meu.
É meu porque eu te fiz e é meu porque eu te comprei. E aquele dia foi um dia muito feliz para ele. Sabem que essa história me faz lembrar uma história muito mais importante que está escrita na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro de Deus. Na Bíblia está escrito que todos pecaram, todos em todo o mundo. Então, estavam separados de Deus. Foi Deus quem nos fez. Mas o pecado nos separou de Deus. Porém, Deus, por amor, enviou seu Filho, o Senhor Jesus, que viveu aqui na terra, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para nos comprar através do seu precioso sangue. Ele nos comprou de volta para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, todas as pessoas do mundo. É muita gente, não é? John amava o seu barquinho, mas Deus amou todo o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para nos comprar com seu sangue, para nos trazer de volta para Deus, a todos aqueles que reconhecerem que precisam de perdão, porque nasceram já pecadores, segundo a Bíblia diz. John fez o barco, comprou o barco, por isso ele amava tanto. Deus nos fez e através do sangue de Jesus ele nos comprou, por isso ele nos ama tanto. Olha lá, todos, em todo o mundo, Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Essa é a mais bela história de amor de todos os tempos. A história de John é bonita, não é? É uma bela história de amor, mas não se compara com o amor tão grande de Deus que enviou o seu próprio Filho para nos comprar. E todo aquele que recebe o Senhor Jesus é 2 vezes de Deus, assim como o barquinho era 2 vezes de John. Você já aceitou Jesus como seu Salvador?